Olá, amigos, tudo bem? Professor Fábios, aqui com vocês. Um prazer estar falando aqui mais um pouquinho. Queria lembrar aqui que nós estamos falando sobre cultura urbana, né, sobre novos momentos da população brasileira, né, e a partir de um determinado momento, né, em que a população deixa de ser predominantemente rural e passa a ter uma presença maior nos centros urbanos, né? Então, a gente segue aqui com mais um pouquinho de movimentos migratórios e a cultura brasileira. Queria lembrar que antes de falar de movimentos migratórios, eu queria falar primeiro sobre a formação aqui étnica e cultural do brasileiro, né? Do povo brasileiro. E existem três pilares que são iniciais, assim, no que se refere às fusões étnicas aqui no Brasil, né? O primeiro é o ameríndio, né, que seria a figura do indígena americano. O segundo elemento é o europeu. E o terceiro elemento, coloquei no plural aí, africanos, né? Então também eu poderia falar ameríndios e europeus também, né? Bom, vamos lá. Ó. Esclarecendo, ameríndio, de novo, é o elemento indígena das Américas, né? Essa designação existe para diferenciar do elemento do habitante da Índia, né? Então, indígena das Américas. E no Brasil são 243 grupos étnicos indígenas registrados, né? Então poderia falar aqui dos Macu, Macuxi, Tupi, Guarani, Ticuna, Deni, Ticão, Quiriri, Maué, Nuquini, Zoé, Cadiuel, Krenak, Xocó, Avá, Caiapó, Tapeba, Terena, Bororo, ixi, é um monte, Chavantes, 243 grupos étnicos. Mais ou menos uns 50 vivem isolados, não querem contato com aquilo que, entre aspas, nós chamamos de civilização, tá bom? Ali, essa cultura indígena, ela é muito presente no nosso cotidiano, né, dos brasileiros. Então, os nomes dos lugares, por exemplo, duas linhas do metrô aqui de norte a sul, né, uma é o Jabaquara e a outra é o Tucuruvi, né? Alimentação, outros hábitos, né? Uma coisa que todo mundo fala é a questão do banho diário do brasileiro, herdou do indígena. Olha, numa tribo isolada, por exemplo, um indígena toma pelo menos 3 banhos por dia, assim, impressionante. Vamos lá. O elemento europeu, aqui a gente coloca como ibérico, que seria o português, né? É, ele trouxe algumas contribuições, como a língua portuguesa, né, hábitos diários, como a religião, oh, desculpe, a gastronomia, primeiramente, né. Embora o arroz ele tenha sido trazido da Ásia, quem trouxe para o Brasil foram os portugueses, né? E a própria religião católica, né, que eu não sei se eu posso falar mais que é predominante no país, mas durante muito tempo ela teve assim, uma expressividade muito grande e quem trouxe o catolicismo para cá foram os portugueses. Né? Na cultura musical eu poderia falar que são séculos de cultura musical, harmonias, melodias, né? Diferentes instrumentos musicais, né? E a literatura também. O elemento africano, aqui nós poderíamos falar que ele também traz séculos de cultura rítmica e melódica, né, na música afro que se estabelece no Brasil, que eu poderia falar afro-brasileira, é muito interessante, né? Então, não é somente o samba,
tá? Aliás, existem ramificações de samba. Samba rural, o samba de lenço, o batuque de umbigada. Eram danças que o catolicismo chamava de danças profanas, mas elas faziam parte de um cotidiano cultural, né? O vocabulário, tem muita palavra que nós falamos na língua portuguesa que vem das línguas africanas. As práticas religiosas, técnicas pecuárias, olha que interessante, né? A gastronomia, né? Quando a gente fala de gastronomia, as pessoas falam muito da feijoada, mas a feijoada, na verdade, já é um prato híbrido, um prato misturado, porque ele tem o arroz, ele tem a farinha de mandioca, que é da gastronomia indígena, né? O arroz eu falei quem trouxe foi o português da Ásia, né? E o feijão, né? Com ou sem os pedaços de carne de porco, o feijão quem trouxe foi o africano, certo? Bom, além desses três primeiros elementos das fusões étnicas, nós também temos os imigrantes, né, que vieram com suas comunidades para cá. E eu só coloquei aqui uma parte, né, dos imigrantes. Então eu falo aqui da comunidade italiana, portuguesa, né, agora é uma outra geração de portugueses, tá? Os espanhóis, a comunidade japonesa, a comunidade alemã, os sírios, libaneses, armênios, a comunidade judaica, né, que é bastante expressiva na cidade de São Paulo. Então, eu digo aqui que é muito comum, por exemplo, numa reunião de brasileiros, como se fosse assim, numa sala de aula, né, encontrar pessoas com sobrenomes de origens diferentes, né? Então pode acontecer de o pai ele ser filho e neto de italiano e a mãe ter uma descendência japonesa, por exemplo. Aí fica aquele sobrenome assim, o menino se chama José Fegadoli Kitamura, né? É muito comum. Então é o alemão com o espanhol, né? Aí tem várias combinações que nós poderíamos falar. Então, o que acontece? Esses grupos étnicos que se fundiram, né, e se fortaleceram e tal, eles também expandem, né, para as diferentes regiões do Brasil, né? Então, nós falamos das migrações internas, tá? De grupos que vêm, né, na imagem que eu coloco aqui, do Nordeste para o Centro-Sul, né? Grupos que saem do Sul que vão para o Centro-Oeste, ou do Nordeste que vai para o Norte, Norte que vai para o Sul. É muito comum esse movimento migratório, né? Então, antes de nós falarmos isso, né, sobre esses migrantes, eu acho importante falarmos um pouco das diferentes regiões do Brasil. Então, as regiões do Brasil nós temos a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul. Cada uma dessas regiões, então, do país apresenta suas marcas culturais, né? Então, na região Norte, nós temos, bom, primeiro, uma expressão muito grande da cultura ligada a bacia amazônica, né, que seria aquele rio gigantesco, é o maior em volume de água do planeta, né? Então é a maior bacia em volume de água do planeta. Então, nós poderíamos falar que também existem muitos grupos indígenas e grupos de comunidades ribeirinhas que trazem um pouco também dessa cultura milenar, né, do Xingu, por exemplo. É engraçado, o rio Xingu ele nasce na região centro-oeste, mas ele deságua lá na região norte, né, na bacia amazônica também. Então, eu poderia falar que a alimentação ali na região norte é muito marcada
pela presença desses elementos, peixes, crustáceos, mesmo que sejam de água doce. As festas populares são muito interessantes. Na região Nordeste, então nós temos assim uma musicalidade muito expressiva, né? Eu coloco a imagem aí de pífanos, ou pífaros, ou pifes. São essas flautinhas transversais. Eu falo flautinha pelo tamanho dela, mas ela tem uma sonoridade impressionante. Eu também destaco aqui o forró de pé de serra, né? Não é de pedir serra, é pé de serra. É esse power trio formado por zabumba, triângulo e sanfona, acordeon, né? Que é o mesmo instrumento. Lá no Rio Grande do Sul eles chamam de gaita, né? Esse formato desse trio de zabumba, sanfona e triângulo, ele foi consagrado pelo rei do Baião, que é o Luiz Gonzaga, né? Agora, ali também da região Nordeste, ó, eu trouxe a imagem de um grupo dançando frevo, né, muito comum, tanto em Recife quanto em Olinda, né, no carnaval pernambucano. Mas quando a gente fala carnaval, não é só o carnaval de fevereiro, né? Então seria aí, seriam carnavais que acontecem ao longo do ano, né, não no período do nosso calendário gregoriano somente. Na região centro-oeste, é muito comum a cultura ligada à prática pecuária ou rural, né? Rural hoje, né? Com a expansão da soja, mas durante muito tempo a cultura, os hábitos culturais, né, ligados à produção do gado, ou para leite ou para corte, né? Então, muito comum, as comitivas, elas saem, acompanham as boiadas e, em seguida, param para fazer ali na hora do rancho assim, uma alimentação tal, e aí emerge, surge um grupo de violeiros que toca. Né? Nós temos uma imagem aqui do arroz com piqui, né? Era ali na região centro-oeste. Na região sudeste, como é uma região mais, vamos dizer assim, urbanizada, com presença de cidades, inclusive cidades grandes, né? Você pega no estado de São Paulo, por exemplo, você tem metrópoles que além da capital, né? Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, né? E outros centros urbanos importantes, no Rio de Janeiro. Agora, a região sudeste ela é muito ampla também, né? Porque ela pega a região, o estado de Minas Gerais. Então, o sul de Minas Gerais, ele é muito ligado ao Rio, ao São Paulo, até um pedaço de Mato Grosso. Mas o norte de Minas Gerais, lá para cima do Vale do Jequitinhonha, para cima vamos dizer assim, do Vale do Urucuia, já é quase Bahia, né? Então, assim, os hábitos das vestimentas ali, das roupas, né, que os mineiros usam ali, eles são muito peculiares daquela região mesmo. Agora aqui eu coloquei assim algumas coisas que são uma cara do Sudeste. Por exemplo, o carnaval ele acontece no Brasil inteiro, mas uma avenida desse tamanho como a, o desfile do carnaval do Rio ou de São Paulo, né? Lá na Sapucaí, no Rio, ou no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Né? Ó, duas palavras indígenas, né? Sapucaí e Anhembi. É muito comum também, ó, ali, ó, a figura dos skatistas andando. E alguém poderia falar, professor, mas o skate não é um esporte, mas existem hábitos culturais ligados à prática de um esporte. Por exemplo, tem um campeonato de skate, aí vai ter banda de rock, né? Então, uma série de coisas que se ligam no cenário urbano, tá bom? Então, ali eu coloco uma imagem também do Festival Lollapalooza, né, que é gigantesco aqui, que acontece aqui em São Paulo. No Rio de Janeiro também
né? Tem o inesquecível Rock in Rio. O Rock in Rio ficou tão famoso que ele até saiu do Rio de Janeiro e vai para outras regiões. Bom, na região sul, nós temos é, três estados ali, né? Paraná, Santa Catarina e o próprio Rio Grande do Sul, né? Então, quando nós falamos em cultura gaúcha, é interessante isso, porque a cultura gaúcha, ela não está somente no Rio Grande do Sul, ela também está presente em, no Uruguai e na Argentina. Então, ela está muito ligada à produção do gado nos pampas. E aí o que acontece? Do mesmo jeito que lá em Mato Grosso saem as comitivas para levar uma boiada, e então lá no sul também, eles ficam dias ali cuidando, transportando a boiada, tal. E aí chega lá naquele momento, né? Geralmente é muito frio lá na região sul, então eles precisam abater um animal e fazer o alimento ali, né? Naquele momento, né? E aí, então é muito comum esse jeito de preparar a carne, né? Que é o famoso churrasco gaúcho. Então eu poderia falar que existe essa marca, né? Da alimentação da gastronomia gaúcha que se espalhou em várias regiões do Brasil. Então você vai para vários estados diferentes, sei lá, churrasco gaúcho. Aí vem essa pessoa com esse estilo de roupa, né? Assim, vamos dizer assim, vestido a caráter para dar um valor mais cultural para aquele prato. E é tão interessante isso, porque esse modo de servir o alimento, ele ultrapassa as barreiras, né, internacionais mesmo. Né? Uma vez eu estava no México e eu vi um restaurante em que se serviam com las espadas brasileiras. E aí eu fiquei curioso de saber o que, que eram as espadas brasileiras. Era o espeto do churrasco gaúcho. Né? Então, fantástico esse diálogo que existe entre essas diferentes culturas. Né? Então, da mesma maneira que existe um churrasco gaúcho lá no México, também aqui nós encontramos vários restaurantes mexicanos aqui no Brasil e um acaba conhecendo um pouquinho da cultura do outro. Tá? Então, para começarmos a nossa conversa sobre movimentos migratórios e falar das diferenças de emigrante, imigrante e migração interna e como que isso se reflete na arte produzida em um determinado lugar. Então aqui a gente falou um pouquinho das diferentes regiões do Brasil, tá bom? Um abração, pessoal. Tchau, tchau.